A palavra do Senhor no Salmo 127:1, ela diz: se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Colossenses 4:2. Se não for o Senhor, se Ele não fizer, se não for o Senhor à frente nas nossas batalhas, se não for o Senhor nos ensinando qual caminho seguir, nada vai acontecer. Se não for o Senhor, se não for o Senhor o construtor da casa, aquele que edifica, aquele que solidifica, é inútil trabalhar, é inútil se esforçar, é inútil colocar o seu coração, o seu corpo, a sua dedicação. Tudo é dele, tudo vem dele, tudo é para ele e tudo é por ele. É por isso que nós temos dito nessa igreja que essa é uma igreja que crê e vive o sobrenatural. Porque nós entendemos que se não for o Senhor agindo no meio da igreja, se não for o Senhor sustentando a cada um, é inútil. É inútil continuar caminhando, é inútil perseverar neste caminho, é inútil, não vale nada. Mas aí Paulo em Colossenses ele diz: olha, sabe qual é a parte de vocês? Dediquem-se à oração, estejam alertas ao que eu quero fazer e sejam gratos. Me agradeçam, me adorem, só me adorem, porque só eu sou digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. Amém. Adorarás somente ao Senhor, A ti, Senhor. Deus. A Ele prestarás culto, a Ele você se prostrará, a Ele você se submeterá. Ore, 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 não pare, permaneça, prevaleça, não desista na caminhada de orar, de buscar e de crer e de declarar: ei Senhor, vem, faz morada em mim. Eu abro meu coração para o Senhor entrar. Entra nas minhas finanças, entra no meu casamento, entra nos meus relacionamentos, faz morada em mim. Ah, Senhor, eu abro aquela área da minha vida que eu nunca deixei ninguém adentrar, mas eu abro para Ti, faz morada. Reina em mim. Ah, querido, quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor, Ele entra, Ele faz morada e Ele muda a nossa sorte. É sua, esse é o teu lar, e é sua. Daqui pra frente é assim. Eu não quero mais viver sem Ti. Nessa manhã nós vamos falar sobre construa o seu futuro, mas não deixe o Espírito Santo fora da edificação. Você pode sonhar, você pode até começar a colocar os tijolos, mas o nosso desafio é não permitir que isso fique fora da vontade de Deus. Você pode se assentar. Nessa semana, e algo que eu vou usar como introdução nessa palavra, porque nós vamos falar sobre construir o futuro e não deixar o Espírito Santo fora da edificação. E para isso, ore. Eu sei que o pastor ministrou sobre construir um futuro e não deixar o Espírito Santo fora da edificação, então sonhe. Comece sonhando. E nessa manhã a gente vai falar sobre não deixar o Espírito Santo fora, e para isso nós precisamos orar. E há um relato bíblico em Gênesis, quando fala da mulher
dialogando com a serpente. E nessa semana, depois que a Manu fez a leitura bíblica dela, e ela está lendo Gênesis, ela chegou e disse: mãe, eu li sobre isso. E a mulher, ela comeu do fruto, daquilo que era proibido. Enquanto a gente conversava a respeito de tudo aquilo que havia acontecido, nós chegamos a uma conclusão muito simples. Adão e Eva tinham livre acesso a Deus. O relato bíblico diz que todos os dias, no final da tarde, Deus vinha passear no meio do jardim. E aquele era o momento do café da tarde, o momento onde Deus conversava com eles, trocava ideias, se relacionava com eles. Eva não tinha por que errar. Ela tinha o direcionamento da palavra. E, sobretudo, ela tinha a quem procurar para tirar as dúvidas. E aí nós chegamos à seguinte conclusão. Eva construiu o futuro, mas deixou o Espírito Santo de fora. Ela tinha a oportunidade de, antes de errar, perguntar. Ela poderia, no final daquele dia, no encontro ali com Deus no jardim, dizer para ele: ei, ô Senhor, me fala uma coisa, por que é mesmo que eu não posso comer daquele fruto? Senhor, por que mesmo? Qual a razão para isso? Porque, olha, a serpente me falou que eu posso. Sabe o que eu aprendo? Nós hoje temos livre acesso a Deus. Você e eu. Livre acesso a Deus. Sabe por que a gente erra e que a gente não tem construído o nosso futuro da forma correta? Porque muitas vezes nós temos deixado o Espírito Santo fora da edificação. Primeiro a gente constrói, depois a gente pergunta. Primeiro a gente compra, depois a gente pergunta. Como é que a gente pergunta, querido? Nós temos livre acesso ao trono da graça e todos os dias Deus continua passeando no jardim, esperando nos encontrar. Como que a gente tem um encontro com Deus todos os dias? Através da oração. Oração é relacionamento. Oração é bate-papo com Deus. E eu posso falar com Ele o tempo todo, todo o tempo, todos os dias. A gente pensa que eu não preciso falar com Deus se eu vou sair para comprar uma roupa. Vou comprar uma blusa, então eu não preciso falar com Deus sobre isso. Isso é tão pequeno. Mas se eu canto que Deus pode entrar, daqui para frente é assim, eu não vou mais viver longe de Ti. Se eu não vou viver longe de Ti, eu vou pedir a opinião dEle para tudo quanto eu for fazer. Seja para corrigir o meu filho, seja para tomar uma decisão menos importante de comprar ou não um marmitex nesse dia. Em geral, a gente deixa o Espírito Santo, a gente deixa Deus, a gente deixa Jesus fora das edificações da nossa vida. E por isso nós sofremos as consequências das edificações sem a consulta ao Espírito Santo de Deus. Por que você está falando do Espírito Santo, pastora? Porque no tempo do Antigo Testamento era Deus que representava, que estava ali naquele momento. No Novo Testamento, Jesus vem encarnado em homem. Ele vive, mas ele volta para o Pai. A palavra diz isso, olha, o próprio Senhor Jesus declara, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo. Então hoje, quem está presente conosco é o Espírito Santo.
Deus está presente, Jesus está presente através do Espírito Santo. Como é que eu mantenho contato com o Espírito Santo? Orando. Não tem outra forma de me relacionar com o Espírito Santo, se não for através da oração. Mas que tipo de oração? Não é a oração que a gente faz no altar. Não é. Essa é uma oração congregacional. Essa é uma oração diferente. Mas é aquela oração que ela flui do coração. É aquele bate-papo. Sabe aquela conversa que você tem com sua melhor amiga, seu melhor amigo, ou aqueles que são casados, tem com a esposa? Aquele bate-papo ali juntinho, aquele bate-papo que você tem com o seu filho, que você tem com o irmão. É aquele bate-papo leve, que você chega e fala, poxa, meu coração está assim, Espírito Santo. Olha, estou preocupado. Eu estou preocupado porque estão demitindo um monte de gente lá na minha empresa. Ó, Espírito Santo, estou preocupado. Covid está tomando conta no meu trabalho. Ô Espírito Santo, sabe de uma coisa? Eu estou preocupado. Estou preocupado porque o meu carro, o carro que o Senhor me deu para andar, está começando a dar problema. E eu não sei como é que eu vou resolver isso. É esse bate-papo, é essa oração. Oração é isso. Oração não é só você chegar diante de Deus. Essa também é oração. Mas não é só você chegar diante de Deus e dizer assim, ó Deus, Santo, poderoso, altíssimo Senhor, Tu és santo, Tu és grande, Tu és digno. Eu me coloco diante de Ti para Te adorar. Não é só esse tipo de oração. Essa também é oração e ela deve ser feita. Mas a oração do nosso dia a dia, ela precisa ser constante. Se você quer construir um futuro e não deixar o Espírito Santo fora, você precisa aprender a conversar com Ele. Indo para o trabalho, seja no ônibus, seja de carro, você começar a falar com Ele. Falar dos anseios do seu coração. Olha, pode entrar, a casa é sua. Pode entrar, entra. Entrar na nossa casa é abrir nossa intimidade. Quando a gente diz para Deus, olha, a casa é sua, entra aqui, é intimidade. Por isso a gente tem ministrado aqui nesse altar a palavra do Senhor. Porque, na verdade, o que a gente quer é influenciar e encorajar você a viver um ano sobrenatural. A viver algo diferente. Talvez até aqui você viveu e você tem vivido uma vida cristã ali no raso. Ali mais ou menos. Eu deixo Deus entrar nessa área da minha vida. Não, na saúde Ele pode entrar. Mas nas minhas finanças, não, Deus aí não mexe não, pode deixar que eu sou o cara, eu sei resolver. Se eu não tiver dinheiro, eu vou no banco, peço um empréstimo para o gerente, porque meu nome é limpo. Pode deixar que eu resolvo. Não vou nem perguntar para o Senhor como é que eu tenho que fazer. Não, carro pode deixar, Senhor, que eu escolho. Eu sei a marca, o modelo, a cor que eu quero e o ano também. Isso aí, o senhor fica despreocupado que eu estou no comando. Eu posso. E aí, você cai do cavalo. A gente cai do cavalo. Eu não sei qual é a história da sua vida. Alguns de vocês eu conheço mais, mas uma boa parte eu não sei a sua história. Mas eu sei bem a minha história. Todas as vezes na minha vida que eu não permiti que o Espírito Santo ficasse na edificação, eu dei com os burros na água. Então eu me dei mal. Alguma coisa deu errado. E aí, querido, eu não sei se você já fez uma reforma na sua casa, onde você mora, ou uma reforma na casa de alguém. Reformar é pior do que construir do zero. Consertar uma parede torta dá trabalho e pode ser que você não consiga desentortá-la. Mas embora, falando no plano físico aqui, no plano que a gente enxerga, eu não consiga desentortar a parede da minha casa, eu tenho uma boa notícia para você. O Espírito Santo, Ele é suficiente
para botar prumo nessa parede da sua vida, que pode ter entortado ao longo do tempo. Ele pode endireitar, porque só o Senhor pode fazer isso. Então aquilo que estava torto, e já diz a musiquinha que a gente canta com as crianças, eu era um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, mas quando Jesus entrou, e aí eu disse, ei, a casa é sua, pode entrar, faz morada aqui. Aí o louvorzinho vai dizer, Jesus endireitou. Agora eu não moro mais numa casa torta, não ando num caminho torto, e não sou mais um homenzinho torto. Porque Jesus entrou na minha vida, Ele fez morada. E a partir de agora, eu não quero que nada fique torto na minha vida. E para isso, eu vou construir o meu futuro, mantendo o Espírito Santo no centro da minha vida. Eu faço isso orando continuamente. 1 Tessalonicenses 5,17 nos diz isso. Ore sem cessar. O tempo todo. Não dá para a gente ficar de joelho o tempo todo, o dia todo. Então, orar sem cessar é bater papo com o Espírito Santo. É conversar com Ele. Não dá para você entrar num projeto de construção sem antes consultar, orar ao Senhor e esperar a resposta. Tem o segredo da oração aqui. Não é só orar. Tem também esperar a resposta. Esperar a resposta. Talvez você até esteja orando antes, mas não esteja esperando a resposta. Quando eu me casei, meu marido, por não esperar uma resposta, tomou uma decisão. Não é que a decisão era ruim, mas por não esperar uma resposta, ele entrou em uma sociedade que ele não precisaria entrar se ele tivesse esperado, talvez um dia. E porque ele entrou nessa sociedade, tudo deu errado. Porque ele entrou numa sociedade que não era para ele entrar. Porque ele orou, mas ele não esperou. Oração também é espera. Agora entenda que a função da oração não é mudar o coração de Deus. Não é influenciar Deus. Eu não oro para Deus mudar de ideia ao meu respeito. Eu oro para que Deus mude a minha natureza, para que Deus me transforme, para que Ele mude o meu jeito de ver, a minha forma de pensar, a minha forma de agir. A oração não muda Deus, a oração me muda. Ela muda a minha vida. Soren Kierkegaard, ele disse exatamente isso. Ele disse que a função da oração não é influenciar Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora. Jesus é aquele que nos direciona. Jesus é nosso mestre, Ele é o nosso professor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso modelo. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vamos observar duas verdades a respeito da vida dele. Nós vamos observar que Jesus orava ao Pai e Jesus orava sozinho com o Pai. Como é que eu oro ao Pai? Eu oro ao Pai quando eu estou num ambiente como esse. Eu estou orando ao Pai. Quando nós oramos aqui na igreja, quando nós oramos num grupo de comunhão, quando nós oramos numa reunião, nós estamos orando ao Pai. Agora a segunda forma é quando eu oro sozinho com o Pai. Essa oração é diferente. Essa oração é esse abrir o meu coração. É eu conversar com o Senhor, é eu buscar e eu dizer, ei, olha para mim, vem cá, juntinho de mim. A oração ao Pai é essa oração que estamos todos juntos. Nós oramos ao Pai, nós colocamos as nossas petições ao Pai. Mas aí tem a segunda oração,
que é aquela que eu fecho a porta do meu quarto. E então eu busco ao Senhor. E eu vou junto com o Pai. Mateus 26, 36. O Senhor Jesus, então, estando ali em Getsêmani, disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. Agora é aquele momento que eu preciso, eu e o Pai. Eu com o Pai. Eu não vou mais levar orações a Ele, mas agora eu vou com Ele. Nós precisamos desses dois modelos que Jesus nos dá. Olhando para Jesus, para a vida de oração dele, nós entendemos então que tem a oração é direta para Deus. Você não vê na vida de Jesus em momento algum ele dizendo: olha, fica aqui, enquanto eu vou ali orar para fulano ou ciclano. Ele vai ser o meu intermediário. Eu vou orar para ele e ele vai interceder por mim junto ao Pai. Não, a oração ela é direta para Deus. Quando nós olhamos para o Pai Nosso, a oração modelo, ela começa dizendo: olha, Pai Nosso que estás nos céus. Eu oro primeiro para Deus. Eu oro para Ele, eu não preciso mais de intermediário. Isso já foi, isso é passado. No Antigo Testamento, as orações e as petições de perdão, elas chegavam diante de Deus através do sacerdote, que ia oferecer sacrifícios para a purificação do pecado do povo. Agora não, querido. Quando eu piso na bola com Deus, eu tenho livre acesso. A oração é direta. Então eu cheguei: Pai, você que está nos céus, vamos conversar. Pisei na bola com o Senhor. Pode me perdoar? E me ajudar e me fortalecer a não cometer o mesmo erro? A não vacilar mais no caminho? Pai nosso que estás no céu. A segunda coisa é que oração não é para avaliação pública. Quando nós oramos, querido, não quero nem saber se a minha oração é bonita ou se ela é feia. Ela não é para você, ela é para Deus. Ela não é para avaliar, não é para que as pessoas avaliem se eu sei orar bonito, se eu sei orar feio. A oração, Mateus 6, verso 5 diz: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Por isso, às vezes a gente fala: olha, entra no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença. Essa é a oração. Essa é a oração. É a oração quando ninguém vê. Você não precisa ser visto nas suas orações, mas você precisa orar. Você não precisa ser visto, mas você precisa orar. Se você quiser construir um futuro direcionado pelo Espírito Santo. Oração também não é reza religiosa, querido. Você não precisa orar a oração de Mateus 6 todos os dias. Ou em todo momento. Não é isso. Não é ficar repetindo a mesma oração. E o texto de Mateus 6, 7 diz isso. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Como eu disse, oração é bate-papo. E eu não sei como é que é seus bate-papos. De repente, se o seu bate-papo com o seu amigo, com a sua esposa, é sempre a mesma coisa, então beleza, faz isso com Deus também, que está tudo certo. Ele vai entender que é porque você é desse jeito. Agora, se o seu bate-papo ele muda,
É que às vezes a gente fala a mesma coisa, nós mulheres então, a gente fala a mesma coisa de diversas formas, de muitas maneiras. Deus nos dá uma graça e uma sabedoria sobremodo elevado para a gente falar a mesma coisa de muitas formas, de muitas maneiras, em momentos distintos. Não sei na sua casa como funciona, mas na minha, a toalha em cima da cama, ela é recorrente. Então eu preciso ser criativa para como abordar. De vez em quando eu chamo e falo, vem cá, peraí que eu já vou. Não, vem aqui, deixa eu só te mostrar uma coisa. Eu vou fazer, mas eu vou te explicar, né? Vou ensinar. O que que é? Não, só para não deixar aqui, porque molha aqui. Depois você mesmo vai dormir na cama molhada, mas eu vou lá estender. Então aí outro dia não é dessa forma. Outro dia o bate-papo funciona diferente. Por favor, tem misericórdia de mim. A empregada aqui já não aguenta mais estender a toalha no banheiro. Outra vez, você não fala nada. Gente, isso é o relacionamento nosso com o Espírito Santo. Precisa ser de uma forma muito natural. Eu preciso dizer para ele, Espírito Santo, acordei hoje de mau humor. Eu não estou afim de conversar com você, mas você pode falar comigo. Eu só não quero falar. Eu não sei como é que você tem buscado e como é que você se relaciona com o Espírito Santo. Eu preciso relacionar com ele sempre de uma forma muito natural, porque essa sou eu. Tem dia que eu chego no meu trabalho, eu não quero dar bom dia. Eu não quero. Então, para ninguém ficar chateado comigo, eu entro calada e eu aviso. Hoje eu não estou legal, não quero falar, vou só fazer meu trabalho. Tudo bem? Tudo bem. Então eu preciso ter esse relacionamento, isso é intimidade. A intimidade que você tem com o irmão, com o amigo, com a mãe, com o pai. Você precisa ter intimidade com o Espírito Santo de Deus se você deseja construir um futuro sobrenatural. Oração é baseada em relacionamento pessoal. Mateus 6,6, mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta, ore a seu Pai que está nos céus e que está no secreto. Então seu Pai que vê no secreto o recompensará. No secreto. E tem benefícios. A gente tem benefícios diretos da oração quando nós queremos empreender, quando nós queremos viver sobrenatural, quando nós queremos viver e construir um futuro sobrenatural para nós. É que a oração, ela nos aproxima de Deus. Salmo 145, o salmista diz, o Senhor está perto de todos. Eu gosto de algumas palavras na Bíblia que elas já vão direto ao ponto. O texto não diz, o Senhor está perto de algumas pessoas. Não, ele diz, o Senhor está perto de todos os que o invocam. De todos os que o invocam com sinceridade. Não é de todos que o invocam de qualquer jeito, mas é de todos que o invocam de verdade. A desses, o Senhor está perto e Ele ouve a oração. Se você invoca ao Senhor com sinceridade, tenha convicção, a certeza de que Ele está te ouvindo. A oração, outro benefício, a oração trata as nossas emoções. Filipenses 4, 6 e 7, olha, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ontem voltando para casa à noite, depois do culto da JNI, eu conversava com meu marido e eu dizia, eu não consigo entender. Que muitas vezes as pessoas me dizem, olha, eu orei ou eu passei a noite orando,
e eu estava orando, mas depois me veio uma inquietude na alma e me roubou a paz. Às vezes eu não consigo entender algumas coisas e o Espírito Santo pode me revelar depois. De repente, a hora que terminar, até um dos pastores vai vir e vai falar assim, olha, mas é assim, é por isso que acontece isso, ok. Mas até esse presente momento eu não consigo entender. Quando eu me lanço diante do Senhor, eu apresento o meu pedido a Deus, eu coloco o meu problema diante da cruz de Cristo, eu me derramo diante dele e a inquietude vem, porque Filipenses 4 está dizendo, e a paz de Deus que excede todo entendimento vai guardar seu coração, a sua mente em Cristo Jesus. Significa que eu não vou parar de orar pela salvação do meu amigo, pela salvação da minha família, pela salvação do meu marido. Ele pode continuar chegando bêbado em casa, ele pode continuar usando drogas, mas a paz de Deus que excede todo entendimento, ela virá sobre mim. O problema não foi solucionado, a doença não foi curada, mas se eu colocar diante do Senhor, a palavra diz que Ele está perto de todos os que invocam com sinceridade e que eu não preciso ficar ansioso, porque Ele vai derramar a paz dEle sobre mim. E eu vou continuar orando e perseverando e pedindo e rogando pela cura até que ela venha. E enquanto isso, dia após dia, o Senhor, o Deus e a paz de Deus que excede todo o entendimento, ela vai guardar o meu coração e vai guardar a minha mente. Os problemas não mudaram. Eles não foram solucionados ainda. Mas em paz eu me deito e logo pego no sono. Porque o Senhor está comigo. É Ele que vai à minha frente. Outro benefício, além de tratar nossas emoções, é que o Espírito Santo intercede por nós. Romanos 8, 26, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Então, se até agora você estava preocupado e falando, mas a pastora está falando para eu bater papo com o Espírito Santo, para eu orar dessa forma, mas eu não sei orar, não se preocupe, porque o texto, Paulo em Romanos está dizendo, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Fala do seu jeito, preocupa com a oração bonita não. Fala do seu jeito, com o seu sotaque, do jeito que você sabe falar. Você só vai conversando com Ele. Pode deixar que o Espírito Santo vai endireitando as palavras para chegar da forma correta no trono da graça de Deus. Pode deixar, preocupa não, só ore, o Espírito Santo intercede por nós. Há um louvor que ele diz, olha, Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, fala por mim, fala o que eu não sei falar. Porque eu não sei como orar, eu já não sei como pedir. O meu coração está tão em desespero, eu já não consigo mais expressar a minha dor, a minha angústia, eu já não consigo mais expressar. Espírito Santo, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. A oração, ela controla os nossos desejos. Mateus 26, 41, e não nos deixes cair em tentação, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A oração, querido, ela nos fortalece. Por isso é que a gente precisa orar antes de pecar. E não fazer como Eva. Primeiro ela come o fruto, depois ela se esconde de Deus e depois vai falar com Deus. Não, primeiro eu oro, eu busco ao Senhor. Ei, tem isso, a pornografia ataca
a sua mente, ataca você, então comece a orar, comece a buscar o Senhor, comece a mudar os seus olhos de posição. Se você olhava para a TV, querido, tire os seus olhos dali. Se você olhava para o celular, tire os seus olhos daí. Comece a olhar para Cristo, comece a buscar o Senhor, ore, e você vai perceber que os seus desejos serão controlados. É possível, mas eu preciso querer. Deixa eu te dizer uma coisa. O Espírito Santo só entra e habita em você se você quiser, se você permitir. Querido, a palavra de vitória, ela foi liberada. A palavra de salvação, ela já foi dada. Jesus Cristo já pagou o preço. Ele não vai pagar no momento que você aceita. Ele já pagou. Se você aceitar, está pago. Se você não aceitar, está pago. Para você entender, para ser mais clara para você, a passagem do ônibus, ela está quitada. Se você entrar no ônibus para viajar nele, está paga. Se você não entrar, está paga. Vou te dar uma outra ilustração para isso ficar gravado no seu coração e na sua mente. Início do ano, nós programamos uma viagem, o ano passado. Nós fomos para Santa Catarina e nós pagamos o hotel para nossa família, eu, meu marido, minha filha, e para os meus pais, o meu pai e a minha mãe. Na noite anterior à viagem, o meu pai não sentiu bem. Quando nós levantamos às 5 da manhã para pegar a estrada, minha mãe disse: nós não vamos, seu pai não está bem, deixa a gente em casa e vocês vão. Nós deixamos eles em casa e nós viajamos. O hotel estava pago. Incancelável. Não tem cancelamento. Pago. Nós ficamos lá uma semana, no quarto que era nosso. E o outro quarto, pastora, ficou fechado. Estava pago, é incancelável. Ei, o sacrifício de Jesus é incancelável. Se você entrar pela porta, está pago. Se você não entrar para usar, está pago. Entendeu? A escolha é sua. A escolha dele, ele fez. Ele decidiu se entregar por mim, por você, independente da minha escolha. Eu posso escolher. Eu escolho como é que eu quero caminhar, para onde eu quero ir. Meu conselho para você é que você escolha construir um futuro na direção do Espírito Santo de Deus. A escolha é sua. Eu só posso escolher por mim. Gostaria de poder escolher pela minha filha. Gostaria de poder escolher por muitas pessoas da minha família. Mas eu não posso. Eu só posso decidir e escolher por mim. E orar para que eles escolham também entrar pela porta. Para que eles também digam: ei, pode entrar, a casa é sua. Daqui para frente é assim. Eu vou viver perto de ti. Não quero mais viver longe de ti. Então, querida, a oração, ela controla os nossos desejos, porque eu abro a porta das minhas emoções, eu abro o meu coração e eu digo: ei, Senhor, entra, me ajude a controlar. Ei, Senhor, eu sou viciado em café. Todo mundo fica preocupado porque acha que vício é só se bebe bebida alcoólica. Sou viciado em café, sou viciado em Coca-Cola. E aí, sou viciado no celular. Você precisa orar e buscar domínio próprio. Domínio próprio. Quando o pastor chega e nos propõe jejum,
E ele já fala, olha, celular, rede social, isso não vale. Você precisa de tratamento. E é verdade. Agora você precisa de um tratamento de choque. Você não vai jejuar de redes sociais, você não vai jejuar da Netflix. Mas você precisa cortar da sua vida aquilo que te leva a pecar. A palavra vai dizer, olha, se o seu braço direito te faz pecar, corta ele. Porque é melhor entrar no céu sem o braço direito do que ir para o inferno. Aquilo que te faz pecar, corta da sua vida, querido. Não se perca na multidão. Não vai na onda, não vai porque a multidão está indo, eu vou também. Não, não vai não. Ore, busque a direção do Espírito Santo. Talvez aquilo que é para aquela família não é para a sua. Não é porque é pecado, não é isso. Mas talvez ter a Netflix na sua casa não está trazendo benefício, corta, tira. Há um tempo atrás eu joguei um monte de livros da minha filha. Eu mesmo tinha comprado, tá? A gente mesmo comprou. Um monte de mangá, tudo no lixo, tudo fora. Mangá, pacotinho. No plásticozinho, não tinha nem aberto. Coleção completa. Porque o Espírito Santo me moveu a isso. Catei tudo, saco de lixo. Chorou, esperneou, ficou bravo um bocado de dia. Não servia para minha casa. Eu não sei na sua, mas para minha não servia. Há um tempo atrás, meu marido fez uma viagem e trouxe um enfeitinho lá. E num dia, eu orando em casa, o Espírito Santo disse, joga fora. Não falei nada com ele, não, foi ele que me deu, é meu, eu faço o que eu quiser, né? Peguei, joguei fora, foi embora. Porque o Espírito Santo me moveu e disse, isso não serve para minha casa. É para minha casa. O que o Espírito Santo te move? Que direciona? Porque tem coisas, querido, que pode servir na sua casa. Talvez aquele bibelô não ia influenciar nada na sua casa, mas na minha não era bênção. Então, manda embora. Eu não quero nada que impeça a minha família, que me impeça de construir um futuro sobrenatural. Há um tempo atrás, a gente trabalhando com libertação, aqui nessa igreja, e a gente orava, e a gente sabia que havia algo que estava oprimindo uma família. Então, nós começamos a orar. E aquela família começou a orar. Interessante, querido. E eu vou ilustrar para você entender o que eu estou falando da oração e daquilo que serve para a minha casa e não serve para a sua, daquilo que serve para a sua e não serve para a minha. Que nós precisamos construir o nosso futuro pautado na ação e direção do Espírito Santo. Depois de muito orar, de buscar, aquela família, uma irmã, ela chegou e disse assim, olha, Deus me direcionou, a pessoa, a dona da casa, direcionou e disse, olha, o Espírito Santo me trouxe à luz que eu ganhei um forro de mesa. Lindo! Lindo, porque ela trouxe, lindo. Nada demais, forro de mesa comum, como aquele que você tem na sua casa. E ela então jogou fora, nós queimamos, jogou fora. E o Senhor fez o milagre. Sabe por quê? Aquele forro de mesa não servia para a casa dela. Não servia para ela. É pessoal, querido. Tem coisas que não servem para ninguém. Mas existem detalhes na minha e na sua vida que o Espírito Santo vai trabalhando. E nós vamos descobrindo isso através da oração. Algo que é insignificante para o outro. Talvez a minha filha de 11 anos, ela possa ter um celular. Mas o seu de 11 não possa ter. Talvez com 11 ela possa andar de patins, mas o seu com 12 não possa. Porque não vai ser bênção para a vida dele. Então, cada
Família, como é que eu sei? Como é que eu vou descobrir isso, pastora? Orando, me relacionando com Deus, falando com Ele, pedindo a direção dEle nos detalhes para minha casa. Desde um forro de mesa até uma construção. Eu não sei o que tem entrado na sua casa, mas você pode falar com Ele. O Espírito Santo vai te revelar o que é que precisa sair, para que você possa realmente dizer, pode entrar, a casa é sua. A única coisa que nós precisamos para cair é estar de pé. Então nós precisamos vigiar. Como é que eu oro para construir meu futuro com o Espírito Santo? Ore com fé. Acredite, Tiago 1,6. Peça, porém com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. E aqui, nessa igreja, aqui na nossa rede social, nas pessoas que estão conectadas conosco, nós temos um povo que está aprendendo a orar, a construir com fé, para não ser levado pelo vento. A onda vai para um lado, mas ele permanece. A onda vai para a esquerda, ele permanece. Não importa para onde o vento está indo, nós vamos permanecer firmados na palavra, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Ore com fé. Salmo 34, o salmista vai dizer, olha, busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria, porque Ele é a alegria. O mundo pode cair ao meu redor, eu estou feliz com Jesus, porque Ele é a minha razão de viver e a minha alegria. Ore com fé. Ore na abundância que você já recebeu. Marcos 11:24. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Então, olha, oração, gratidão, elas caminham junto. Deus, eu oro para que o Senhor me abençoe. Senhor, me abençoe com a casa própria. Deus, o Senhor sabe quanto tenho sonhado. Eu sonho, eu oro, eu acredito. Eu sonho, eu oro, eu agradeço. Eu digo, Deus, olha, obrigado porque o Senhor está me direcionando a isso. Obrigado porque o Senhor já está me fazendo orar. Eu já sonhei, Deus, olha, aquela casa vai ser assim, vai ser assada. Ah, Deus, vai ter aquele cantinho de oração. Deus, eu estou sonhando com isso. Deus, obrigado, porque o Senhor tem me feito sonhar. Eu creio que o Senhor vai me dar. Eu não sei quando, eu não sei como. Deus, eu olho para a minha situação hoje, é impossível. Mas a sua palavra me diz que o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é aquele que pode todas as coisas. Senhor, eu ainda não estou vendo fisicamente, mas pelos olhos da fé, eu já acredito. O Senhor disse que eu sou mais que vencedor. Pai, é para glorificar o seu nome. Quando eu receber, eu vou glorificar o nome do Senhor, porque eu vou ter convicção e certeza que é fruto de joelho no chão e de oração. Você precisa orar e orar com fé e acreditar. Você não sabe como vai acontecer. Eu também não sei. Tem orações que eu faço que eu também não sei como elas vão acontecer, mas eu acredito, eu creio, porque eu creio no meu Deus. Ore na abundância que você já recebeu. Ore com perseverança. Romanos 12:12, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Alegrem-se na esperança. Esperança é aquilo que eu espero receber. Então eu me alegro porque eu creio que eu vou receber. Mas eu fico paciente, porque enquanto eu me alegro na esperança, a luta vem. A tribulação ela aparece e vem pesada sobre a minha vida. Vem pesado sobre a nossa vida. Sejam pacientes, então, na tribulação. Quando estiver passando por luta, tenha paciência. E não
pare de orar. Não pare de buscar. Não pare de adorar. Não pare de clamar. Suas guerras, querido, não são vencidas pela força dos braços que você tem, mas pelos calos que você já fez nos joelhos. Não desista de orar. Continue orando. Pode ser que a sua vitória, que a sua bênção, que o milagre que você tem buscado, que a salvação, que a cura, que a restauração, ela aconteça agora. Ela aconteça daqui a 1 hora, daqui a 1 dia, daqui a 1 semana, daqui a 1 mês, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, ou daqui a 20 anos. Não importa, persevere, não desista de orar. Há relatos de mulheres que oraram pela conversão dos seus maridos 20 anos. Mas enfim chegou a vitória. E se ela tivesse parado de orar? E se nós pararmos de orar? E se nós pararmos de clamar? Persevere, não desista de orar. Ore com sinceridade, Mateus 6,7. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Eu não sei se você já teve a experiência de conviver com alguma criança que é aquela que te apurrinha, que ela fica ali e você fala assim, agora, não. Aí ela continua aqui te pedindo, te pedindo, te pedindo. É meio, muitas vezes, as nossas orações diante do Senhor. Mas muitas vezes esse pedido não é um pedido sincero. É só porque a gente quer de pirraça. Eu quero porque eu quero. Deus, eu quero, Senhor. Mas você já ouviu o não. E você continua ali apurrinhando e orando e dizendo, eu quero, eu quero, eu quero. Cuidado. Não pode não ser uma boa. Qual pai que não ama ouvir seus filhos sendo sinceros com ele? Abrindo o coração, pedindo conselhos, até mesmo outras coisas. Eu não sei você, mas eu amo quando a minha filha chega e a gente sabe, a gente é pai, a gente sabe quando é sincero, a gente sabe quando é de coração e a gente sabe quando é só por interesse. A gente sabe o beijo, que é o beijo de verdade, e a gente sabe o beijo quando é que eles estão querendo alguma coisa, mesmo os pequenininhos, né, Ju? Mesmo quando eles ainda são pequenininhos. Porque existe uma coisa no coração deles que a gente chama de pecado inato ou pecado adâmico. Então, se você observar, os pequenininhos são muito espertos. E eles, olha que você está brigando, aí ele abre o bracinho e fala assim, mamãe, eu amo você, você é tão linda. É aquele momento que você está corrigindo, mamãe, eu te amo tanto, eu também, então vamos lá, por isso que eu vou te corrigir. Eu não sei se a experiência de vocês é assim, mas eu tenho várias assim. Você nunca vai saber o que é que está no céu se Deus não souber o que está no seu coração. Se você não abrir seu coração para Ele, se você não falar, você nunca vai saber o que tem no céu para você. Não queira conhecer o coração de Deus sem antes mostrar o seu, sem antes abrir seu coração. Sabe, eu nunca vou saber o que Deus tem para mim se eu não abrir meu coração para Ele e eu dizer, Senhor, olha, eu estou aqui. Se eu não falar como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim, faz seu querer em mim. Se eu não abrir a porta e dizer, olha, pode entrar, a casa é sua. Salmo 18:6 diz, na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, chegou aos seus ouvidos. Nós entendemos, queridos, e nós cremos que Deus é um Deus que Ele sabe de todas as coisas. E eu sou apaixonada por Ele por conta disso. Ele sabe de todas as coisas. Mas Ele vai sempre esperar que eu me abra para Ele. Ele vai sempre esperar que eu dê um passo para mais perto dEle. Sabe o que acontece quando nós damos um passo para mais perto de Deus? É igualzinho a gente com os filhos.
Aí a gente se abre todo e abraça e beija. E aí a gente fala, filho, olha, eu tenho isso aqui para você. Eu estou guardando isso aqui. Recebe, recebe, recebe. Se abra para o Senhor. Ore com sinceridade. Ore com proatividade. O que é isso, pastora? O que é orar com proatividade? Enquanto eu oro, eu estou agindo. Eu oro, mas eu não fico sentada esperando as coisas acontecerem. Olha o que o texto de Lucas 9, 16 e 17 diz: tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Pastor Carlito Paz, ele fala, e a gente já usa essa frase em vários momentos, tanto nos DNAs quanto no Instituto Conexão. Ore como se tudo dependesse de Deus. E trabalhe como se tudo dependesse de você. Faça a sua parte. Dentro de cada oração, tem também ação. Tem a parte que eu vou fazer. Eu usei como ilustração a oração do pedido de uma casa. A oração, uma parte eu estou falando com Deus. Na outra é a minha ação. Se eu quero comprar uma casa, eu preciso economizar, eu preciso guardar recursos para isso. Para que no tempo certo, no momento certo, eu possa alcançar a minha vitória. Então, ore com proatividade. Não adianta você só orar e ficar sentado. Não adianta você dizer, Deus, abre a porta de um trabalho para mim, mas você não entrou, você não mandou um currículo. O negócio é esse, irmão. Oração, ore com proatividade. Faça, continue fazendo. Deus, abre a porta. Senhor, olha, me levanta, eu quero ser um missionário. Mas você não está fazendo nada para ser um missionário. Você quer o título, mas você não quer o trabalho. Deus, eu quero ser um pastor. Então, você quer ser, tem a ação. Tem ação, querido, não é só oração, tem ação. Vai ter que pagar o preço. Eu ser pastora teve um preço. Aliás, eu nem queria ser pastora. Nunca foi o desejo do meu coração, já falei isso aqui. Desejo do coração de Deus, não era o meu. Desejo? Já nunca. Mas Deus me chamou para o ministério. Quando Deus chamou, eu orei. Mas eu não estou lá orando até hoje. Eu precisei agir. Eu precisei pagar um preço. E o preço foi deixar minha casa, deixar minha família, deixar meus amigos, deixar tudo que eu conhecia. Deixar a igreja onde eu nasci. O preço foi sair da minha terra, sair da minha parentela e ir me preparar para cumprir o propósito do Senhor. O preço foi esse. Eu continuo pagando preço. O preço é levantar todos os dias, trabalhar 8 horas, de pé, muitas vezes. Depois disso, quando os DNAs estão funcionando, toda segunda-feira, conectar. Seja para ministrar, seja para ouvir. O preço, toda terça-feira, seja para ministrar, seja para ouvir, conectar, para aprender do Senhor no Instituto Conexão. O preço, levantar todos os domingos de manhã para estar na casa do Senhor. Quer ser pastor? Ore, mas tem ação. O preço é você dividir o seu tempo. O
tempo com a família para o reino, existe um preço. Como canta a Ana Paula, ainda existe uma cruz para você carregar. Não se deixe enganar, a porta é estreita. Ainda existe uma cruz. Esse é o preço para você construir um futuro segundo a vontade de Deus. Se você deseja construir um futuro assim, você precisa orar com proatividade. Se você deseja cumprir o propósito para o qual você foi criado e que você foi chamado, você precisa orar com proatividade. A gente tem, infelizmente, para a vergonha do Evangelho hoje, muita gente que se diz pastor. Infelizmente. Se diz pastor, mas nunca sentou num banco de um seminário para aprender, para entender, para compreender, para receber ferramentas. Querida, eu acredito na revelação de Deus. Eu não sou incrédula quanto a isso. O meu pai sabe ler e assinar o nome. Pastoreou por 50 anos. Quando a igreja começou a crescer, quando os irmãos começaram a fazer faculdade, a ter um maior entendimento, nós entendemos, nós, família, eu, minha mãe, nós entendemos, pela idade, por tudo que estava ali, era hora de passar o bastão. É porque não havia unção? Nada disso. É só você ir na casa do meu pai e sentar com ele. Você não precisa de muito tempo com ele, não. 10 minutinhos com ele é suficiente para você perceber que há unção. Mas ele entendeu que também precisava conhecimento. Que nós estávamos entrando em um novo tempo. E um tempo onde nós precisamos nos atualizar. Ei, queridos, eu tenho 44 anos. Eu não tenho mais muito tempo de ministério. Não tenho mais. Sabe por quê? Está mudando muito rápido. A tecnologia avança e eu não consigo mais acompanhá-la. Eu sei ir até um limite. Eu sei, né? Dá para usar um data show, dá para fazer algumas coisas, mas tem coisa que eu não consigo fazer. A igreja ela vai avançando e a liderança precisa avançar com ela. A palavra não muda, a verdade não muda, a pregação não muda, mas a forma de fazer ela muda. Ela muda. Faz dever de casa um dia com o seu vizinho lá que tem a idade da minha filha para ver se você sabe fazer as contas. Eu não sei fazer nem conta de dividir mais no modelo novo, porque antes era 10 dividido por 5. Agora é um negócio que você faz 10, divide por 5, mas você tem que colocar um 10 lá embaixo. É uma confusão louca. Não é mais da forma que nós resolvíamos o problema. A técnica mudou. O resultado é o mesmo. Ore com proatividade, ore e haja. Se você quer viver o extraordinário de Deus, comece a agir. Jovens, estude, se aperfeiçoe, haja, ore. Senhor, eu quero. Deus, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, quero ser engenheiro. Deus, eu quero usar meus dons e talentos para proclamar o evangelho do Senhor. Olha, eu vou ser um médico e vou ajudar pessoas. Vou para o campo missionário, olha, eu vou ser um advogado. E agora tem especialização em instituições religiosas. Pensa bem, antigamente bastava você fazer direito, agora não. A área de especialização. Deus, e eu quero servir o reino do Senhor naquilo que o Senhor me chamou.
Querido, chamado não é só pastoral. Na sua profissão, você é um mensageiro do Senhor. No meu trabalho, eu sou mensageira do Senhor. Vocês não têm noção por quanta gente eu já orei, atendendo no pronto-socorro. Enquanto eu triava, a pessoa chorava, e cada oportunidade que eu tinha, eu falava assim: olha, eu não posso fazer, mas você aceitaria eu orar por você? Fecha a porta e ora. A gente não pode fazer isso no trabalho, tá, gente? É da justa causa, você pode ser demitido. Não pode. Mas se eu tinha uma oportunidade, eu não ia deixar passar. Porque Deus me chamou, antes de tudo, para testemunhar dele. Eu tenho um propósito. Há uma razão da minha existência. Olha, querido, construa com e em oração. Não pare de orar. Não pare de clamar, porque tudo que foi edificado na sua vida, sem oração, não vai prevalecer diante das tempestades e provações. Então, conforme Paulo fala em 2 Coríntios 4,18, assim, fixamos os olhos naquilo que se vê, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então hoje, o Senhor te chama para ser uma pessoa conectada aos céus através de uma vida de oração mais intensa. Jeremias 29:11, para você ir para casa com essa palavra. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Aleluia. Quais são as distrações do seu coração? Onde é que você precisa do sobrenatural de Deus? Quais são os maiores sonhos da sua vida? Quanto você tem orado por esses sonhos? Entregue ao Senhor em oração com fé. E então, Jeremias 29:12, pode ficar de pé. E então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. E quando vocês clamarem a mim, e quando vocês orarem a mim, eu, o Senhor, os farei viver o sobrenatural. Porque é isso que Ele tem para mim e para você. Sobrenatural. Você pode orar nessa manhã. Você pode falar para Deus. O que é que tem atrapalhado você de crer e viver o sobrenatural? O que é que tem atrapalhado você de buscar o Senhor? Você pode falar com Ele nessa manhã. Pai, a sua palavra nos ensina que para construirmos um futuro extraordinário, um futuro fortificado, um futuro enraizado no Senhor, nós precisamos orar e acreditar que o Senhor já liberou a palavra de vitória. Pai, é certo que há coisas que surgem na nossa vida e que nos impedem de falar contigo, nos impedem de nos relacionar em intimidade com o Senhor. Pai, nessa manhã eu oro para que o Senhor nos ensine e que o Senhor nos ajude a viver uma vida de intimidade contigo, a nos relacionar com o Senhor, a falar com o Senhor, aquilo que está no nosso coração, aquilo que está lá no fundo, o mais íntimo da nossa alma. Que nós possamos aprender a abrir o nosso coração e a confiar, a ter convicção de que o melhor lugar para nos derramar é diante do Senhor. O melhor psicólogo que pode existir é o Senhor. Deus, nós entendemos e aceitamos toda a medicina, tudo aquilo que ela pode nos oferecer. Nós nos submetemos à medicina, Pai, mas além de nos submeter à medicina, nós queremos nos submeter ao Senhor. Nós queremos ser direcionados por Ti, nos mínimos detalhes da nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos ajude. Pai, que o Senhor nos ajude a cada dia poder declarar: vem, a casa é sua, faz morada em mim. Ah, Deus, vem sobre a minha vida. Ah, Deus, eu não quero viver longe de Ti.
Deus, eu quero viver por Ti, para Ti e contigo. Deus, eu quero avançar. Deus, eu não quero retroceder e também não quero viver na mediocridade. Eu quero ir além. Eu quero poder ter comunhão intensa contigo e viver tudo o que o Senhor tem preparado para mim. Deus, eu não quero viver só uma parte, mas eu quero viver tudo, absolutamente tudo que o Senhor tem para mim. Então, Deus, regue o meu coração. Ó Deus, me ajude, me ensine a orar. Me ajude, Senhor, a saber como falar contigo. Pai, nessa manhã, nós oramos a Ti, Senhor. Que o Senhor ouça a nossa oração. Que o Senhor ouça a oração de cada um que está aqui nessa manhã. O Senhor é aquele que conhece o íntimo de cada coração. Faz de nós, faz de cada um de nós o seu jardim particular. Que o Senhor venha sobre nós com a sua graça e com o seu amor. Em nome de Jesus. Querido, você pode declarar nessa manhã: eu sou a igreja que vive e crê o sobrenatural. Eu não abro mão de viver tudo o que o Senhor tem para mim. Então me ajude a construir o meu futuro submetido ao Espírito Santo. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. A paz que nós lemos, que ela excede todo entendimento. Que essa paz te conduza. Que cada oração que você fez, que você faz e que você fará, que ela suba ao trono do Senhor. Que o Espírito Santo que intercede por nós faça chegar diante do trono do Senhor. E que lá do céu o Senhor envie a resposta à sua oração, ao seu clamor. E que você saia daqui crendo que o Senhor permanece fiel. Então, não pare de orar. Persevere, continue e creia que você é mais do que vencedor naquele, em Cristo. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, o seu Senhor. Vá em paz, dê a paz, receba a paz. Tenha uma semana extraordinária e abençoada. E hoje, às 18 horas, estaremos aqui novamente adorando ao Senhor e prestando a Ele nossa adoração. Deus abençoe você.